Fala galera, André Ferreira e hoje a gente vai falar de sidechains, Layer 2 e altcoins. Toca a vinheta aí, editor. Para quem viu meu vídeo falando sobre networks, sabe, né, e eu vou reforçar aqui novamente, que para toda criptomoeda existe um escopo, né? Uma network, uma rede. Então, quando a gente fala de Bitcoin, existe a rede do Bitcoin. E aí só existe Bitcoins dentro dessa rede chamada Bitcoin, né? Sem a rede, a blockchain em si, ela só serve como um banco de dados. Vamos dizer assim, né? A estrutura é um pouco diferente da de um banco de dados, mas ele serve basicamente para armazenar informações. O que torna a rede segura são os validadores, os nodes, né? A mineração, caso de Proof of Work. Então, como a gente tem várias moedas, tudo que derivou do Bitcoin deram o nome de altcoins, né? São alternativas aos Bitcoins. Por isso que a gente fala que Bitcoin é Bitcoin e qualquer outra variação disso são altcoins. Aí a gente também vai ter outros tipos, né? Tipo stablecoins, já é outro nível de altcoins, porque são tokens, enfim. Alguma hora eu vou falar sobre stablecoins também. É um tema bem polêmico, principalmente quando a gente vê aí o caso de Terra Luna, o SDT, e o SDT é super polêmico, né? Falar sobre esse tema, mas uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, mas vamos lá. Por que tem tanta terminologia, né? Por que tem tanto nome diferente, nomes complicados e tal? O que vem a ser uma sidechain, né? O que vem a ser uma Layer 2? Se vocês perceberem, né, se vocês entenderem o conceito de network e vocês entenderem também que a maioria dos projetos de cripto são projetos open source, né? Hoje você tem a possibilidade de ir lá no GitHub e pegar o código inteiro do Bitcoin open source. Você pode baixar, você renomeia lá e sobe uma rede. Por exemplo, o Dogecoin, que é uma altcoin meme, né? É uma piada. Eles pegaram o código do Ethereum, renomearam a moeda da rede, falaram agora a moeda se chama Doge, subiram o negócio lá e é isso, entendeu? Então, assim, tem várias moedas que são desse estilo, tá? Que são os meme coins da vida, né? Os spams e por aí vai. E a gente precisa saber diferenciar o que de fato é uma rede sólida, o que de fato é uma solução de Layer 2, o que é uma sidechain, pra gente entender se vale a pena investir numa moeda ou não. Eu, particularmente, já falo nos meus vídeos há algum tempo, eu não faço investimento de cripto, eu não tenho investimento em cripto, eu minero criptomoedas e, assim, entender esse ecossistema é super importante para definir qual moeda que eu vou minerar, se eu vou transformar aquela moeda que eu estou minerando em uma outra moeda que é mais estável e por aí vai, né? Então, assim, como começou a surgir várias moedas, vários ecossistemas, né? Em 2014 a gente teve o nascimento do Ethereum, que foi uma grande revolução no meu ponto de vista com relação à estrutura de smart contracts e EVMs, que a gente não tem originalmente dentro do Bitcoin. O Bitcoin nasceu para ser uma solução simples de transferência monetária. Isso tem que ser sempre frisado, né? A essência do Bitcoin é uma coisa simples, é o poder transferir um dinheiro, né, entre aspas, que seria o Bitcoin, que é a moeda da rede, entre duas pontas P2P, sem ter duplo gasto, né? Então a gente consegue, através de blockchain, Proof of Work e validações dos nodes, a gente consegue garantir que não vai ter duas vezes a transferência do mesmo saldo, né? Que é uma propriedade que a gente só tinha anteriormente em serviços fechados como os dos bancos. E aí, a partir de 2014, até um pouco antes, mesmo se a gente for pegar ali na história do Bitcoin, tiveram várias networks criadas a partir do Bitcoin. A gente tem o Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold e vários outros aí derivados da rede do Bitcoin. Depois que nasceu o Ethereum, a gente tem hoje, por exemplo, Polygon, ImmutableX, BNB e várias outras derivadas, rede Ronin, por exemplo, da Axie Infinity, derivadas do Ethereum. E aí foram surgindo outras
tecnologias de blockchain que, de fato, os caras implementam o código dessa blockchain do zero, priorizando alguma alternativa e tal. E aí, o que é a tal da sidechain? O Ethereum, principalmente, né, que tem a maior quantidade de sidechains hoje no mundo, ela é uma blockchain que ela implementou o conceito de EVMs e smart contracts dentro da blockchain. O que consequentemente isso trouxe para a estrutura da rede? Muito mais transações do que a gente via no mercado do Bitcoin, por exemplo, né? Por quê? Porque toda interação que você faz no contrato, seja consolidar esse contrato na blockchain, realizar um mint de supply, fazer uma transferência, isso tudo vai no mesmo bolo de uma transferência simples de Ether. Então o que acabou acontecendo com a rede Ethereum? Hoje a Ethereum ainda, né? Hoje na versão 1.0 dela, vamos dizer assim, ela ainda roda em Proof of Work. Então a gente tem um Proof of Work que precisa de mineração numa blockchain que tem uma pequena, assim, ela é bem semelhante à blockchain do Bitcoin, com algumas pequenas mudanças ali para tentar ganhar um pouco mais de escala. Só que a gente tem muito mais transações acontecendo dentro da rede do Ethereum. A quantidade de dados que trafegam ali é muito maior do que a rede do Bitcoin. Com isso, a gente começou a ver ao longo dos tempos, à medida que o Ethereum ia ganhando tração, ia ganhando volume, né? A rede começou a ficar lenta, começou a ficar cara. Por quê? Porque a gente acumula muitas transações para serem validadas. A gente tem um problema muito grande nessa arquitetura de blockchains monolíticas, vamos dizer assim, que fazem uma criação de blocos sequenciais. E aí, por causa disso, a gente fala que a Ethereum é uma rede que prioriza hoje. Eu gosto muito de frisar hoje porque a gente está para fazer uma migração para a versão 2.0. Então, hoje a Ethereum ela segue os mesmos princípios de descentralização e segurança do Bitcoin. Com o tempo, o Vitalik, que é o criador do Ethereum, falou assim: a gente precisa priorizar, tentar resolver o problema da escala dentro da rede. Assim, eu não vou entrar muito no tema, eu já tenho um vídeo falando sobre a migração do Ethereum para o 2.0. Eu tenho um vídeo falando por que eu não acredito tanto em Proof of Stake nem em Proof of History. No Proof of Stake, a gente passa da mineração para uma espécie de poupança que é chamada de staking, né? E existem vários problemas nisso. Principalmente se o valor do Ethereum cair muito, a gente tem a possibilidade de alguém com muito dinheiro tomar conta da rede, né? Começar a comprar uma quantidade muito grande de ativos e a rede vai se tornar menos segura, né? Fora os problemas de arquitetura que acontecem normalmente. Mas falando de sidechains, a gente tem as soluções de camada 2, né? O que vem a ser soluções de camada 2? Pelo fato do Ethereum ser uma rede congestionada, né, hoje em dia, e outras sidechains, outras altcoins também tem esse problema, né, de ser uma rede que tem muita transação, porque tem muitas informações, esses contratos inteligentes, eles precisam de um poder computacional, né, maior e tal, enfim. Então acaba que a rede ela fica congestionada. E aí aumenta o custo, o que na prática, tá? O aumento do custo da rede é bom, é positivo para a rede, porque aí você torna menos provável alguém com muito dinheiro ir lá e comprar uma quantidade muito grande de Ethereum e tomar conta da rede quando chegar nesse formato de Proof of Stake, né? Mas para o usuário comum que só quer fazer uma transferência de Ether, né? Fica muito caro essa rede. Então acabou que a ideia da Layer 2, né, das sidechains, Layer 2, ela não propriamente é uma sidechain, mas toda sidechain é uma Layer 2, né? Eu vou explicar qual a diferença de uma e de outra, né? Criação essas redes secundárias, dessas redes que não são a rede principal, mas que de alguma forma elas têm uma conexão com a rede principal, com a mainnet, né? Ou tem um suporte possível de implementação. Então você imagina o seguinte: eu posso chegar lá, baixar todo o código-fonte do Ethereum, montar minha própria sidechain. Inclusive a gente fez isso lá na USM Games, a gente fez a USM Network.
E aí, como eu sou proprietário dessa sidechain, todas as transações que acontecem dentro dessa rede, para mim, sai de graça. O custo que eu tenho para manter essa sidechain é basicamente pagar os servidores que vai comportar essa blockchain, né? Que tem que ter um HD muito grande e tal, e comportar os nós validadores do full node. E aí, quando você vai configurar essa sidechain, você pode configurar essa sidechain para ser Proof of Work ou Proof of Stake. Você tem essa opção. O ponto é, para você liberar o Proof of Work e ter pessoas interessadas em minerar dentro da sua rede, você tem que estar dando alguma recompensa. Essa recompensa tem que valer alguma coisa, né? As pessoas mineram o Ethereum porque elas pegam aqueles Ethers que ela minera e vai no Exchange de troca. Se você tem uma sidechain e você não tem minerador, né, você vai ter seus próprios mineradores e tal. E acaba que a maioria das redes centralizadas de sidechain prefere fazer o quê? Configurar em modo staking e colocar próprias máquinas da empresa para fazer essa validação. O que, no meu ponto de vista, é um grande erro. Por quê? Porque você perde a descentralização, né? Você está centralizando a validação dos blocos. Então, somente as máquinas que você escolher lá dentro da rede é que vão ter autoridade para poder validar aqueles blocos, né? E aí, o que acontece? Qual é a diferença por que eu falo sidechain é uma Layer 2, mas nem toda Layer 2 é sidechain? A sidechain, ela tem uma questão que é o seguinte: o funcionamento dela depende do funcionamento da rede principal, né? Por isso que é uma sidechain. Então acaba que é o seguinte, qual é a diferença? Eu posso montar uma Layer 2 que roda totalmente independente da mainnet, que ela roda exclusiva para um fim específico, por exemplo, eu quero fazer o controle de itens de um jogo dentro de uma blockchain. Você vai fazer uma Layer 2 sem problema nenhum. Já a sidechain, ela vai utilizar mecanismos para de tempos em tempos ela anexar essas informações dentro da mainnet. E como é que é feito esse processo? Por meio de rollups. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você precisa comprar um bolo, mas um bolo inteiro é muito caro para você comprar. Então o que você faz? Você se junta com várias pessoas e aí vocês dividem, compram um bolo inteiro e você só quer uma fatia do bolo, né? É só para você e tal. Você se junta com várias pessoas, compra um bolo inteiro e divide, né, o custo daquele bolo. Isso que é a proposta da Layer 2, é reduzir os custos que você tem para poder fazer uma transferência em Ethereum. Aliás, falando sobre sidechains, né? Você reduz o custo porque as informações das transferências elas ficam nessa segunda camada e a primeira camada ela só consolida as informações que a sidechain está enviando para elas via rollup. Só que aí tem um problema. Por quê? Porque você precisa confiar que a sidechain é autêntica, que ela é confiável. A Polygon, por exemplo, ela é uma sidechain do Ethereum. Você transaciona dentro dela, você paga muito mais barato nas taxas e essas transações da Polygon são consolidadas dentro do Ethereum. Então você usa a rede principal para consolidar essas informações e aí existe todo um algoritmo para verificar a integridade daqueles dados que estão sendo enviados pela sidechain, mas quem armazena e processa de fato essas informações é a sidechain. E a Layer 2 pode ser qualquer tipo de solução que vai utilizar a mesma tecnologia da blockchain ou parcialmente, ou vai usar uma parte por exemplo, a rede Whisper do Ethereum, vai usar uma parte daquele ecossistema ali para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, os DeFis. Geralmente os DeFis são classificados como aplicações de Layer 2. Por quê? Porque usam o Smart Contract para poder funcionar. Aí você tem envio de mensagem via carteira, que é o protocolo Whisper, por exemplo, é uma solução de Layer 2, né, de segunda camada. Você vai utilizar alguma parte dessa blockchain, desse ecossistema, que é uma coisa que eu gosto muito de frisar, que o Ethereum, ele não é só o Ether, que é a moeda, ele não é só a blockchain, ele é todo o ecossistema. Os smart contracts, a EVM, o Solidity, a network, né, a mainnet como um todo, os nós validadores, os mineradores, isso tudo faz parte
de um ecossistema. É por isso que a gente fala universo cripto, né? Porque não é só uma tecnologia de blockchain. O blockchain, ele tem um papel até relativamente simples nesse processo. A blockchain não é nada sem os validadores. A blockchain não é nada sem a rede. A blockchain não é nada se não tivesse o protocolo de comunicação. E por aí vai. É um ecossistema de verdade, né? E aí quando você fala de Ethereum, aí o papo vai longe, né? Então assim, por que é importante você entender isso? Porque, por exemplo, você vai ter várias tokens listadas em exchanges, como a Immutable X, as redes Ronin do Axie Infinity e tal, que você fala assim, cara, mas por que eu preciso usar esse cara? Porque quando você está fazendo, por exemplo, quando você vai comprar um Axie Infinity, você tem que passar dinheiro da sua MetaMask, né? Você tem que passar os ativos da sua MetaMask para Ronin. O que você está fazendo na prática é mover os seus etéreos para uma carteira da Mavis, que é a proprietária da rede Ronin, e aí dentro da sidechain, da Layer 2, na verdade, a Ronin é uma Layer 2 da Ronin, o que você vai receber é um valor que se equipara aos etéreos que você mandou. Então quando você faz a transferência, a Mavis fica com o seu etéreo e ela gera um etéreo fake dentro da rede dela, e só através daquele etéreo fake que ela gera que você vai conseguir comprar os Axies. Sem isso você não consegue comprar. E aonde que mora o problema dessa história? Porque, obviamente, tem um problema nessa história. A rede Ronin foi invadida 2 vezes. O próprio Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum, ele fala que o maior problema de cross-chain são as bridges. Inclusive no andreferreira.com.br você pode olhar lá que tem um post falando sobre pontes, sobre bridges. Por quê? Como a gente está falando de 2 networks, 2 redes, se para você passar o dinheiro de uma rede para outra, você precisa ter o quê? Uma ponte, uma comunicação entre esses 2 caras. Você precisa ter 2 carteiras. Quando você recebe uma carteira, você precisa gerar na outra. E por aí vai. Você precisa fazer uma série de coisas de programação lá para poder esse saldo passar a existir, né? Ser criado ou vice-versa, queimado, caso necessário e tal. E aí é onde mora o maior ponto de falha. Por quê? Porque de um lado você tem um ativo, que é o Ethereum, dentro da mainnet do Ethereum. Do outro lado você tem um ativo que não vale nada, que é meramente representativo. O Ethereum da rede Ronin é especulativo, ele só existe ali para você conseguir comprar os Axies, que são NFTs plugadas dentro da rede da Ronin, e você não consegue comprar de outra forma, você obrigatoriamente tem que comprar dentro da rede Ronin. E aí o que acontece? Se essa ponte ela tem uma falha de segurança, quem invadir essa ponte pode se apropriar dos Ethereums que estão na mainnet, que foi o que aconteceu quando a rede Ronin foi invadida. O hacker conseguiu lá achar, não sei como, eu não olhei a fundo, eu sei que foi hackeado e tal. E os hackers conseguiram pegar os Ethereums que estavam na bridge que tava na carteira da bridge e passaram ela para outras carteiras deles. Foram 600 milhões de dólares que os caras roubaram. Aí você fala assim, porra, né, mas não tem como fazer nada? Tecnicamente não. Existem outras formas de você poder correr atrás, vamos dizer assim, desse dinheiro. Porque se o cara roubou o dinheiro em Ethereum, em algum momento ele vai ter que sacar esse dinheiro se ele quiser transformar numa moeda fiat, tipo dólar, né? E aí sempre quem vai fazer essa transferência para o dólar e tal é uma exchange, né? Alguém que vai prover liquidez, que vai receber o Ethereum e vai devolver em dólar. E aí as exchanges que têm proteção, né, que pedem identificação, elas vão conseguir mapear dentro da blockchain, né? Você pode colocar aquela carteira numa lista lá de carteiras não quistas, vamos dizer assim, né? Só que pelo que eu fiquei sabendo, né, aí a história começa a ficar pior, né? Parece que os hackers que invadiram a Axie Infinity ainda estão livres e tal. Por quê? Porque esse dinheiro foi parar na Coreia do Norte. Você vê, né? E aí, cara, porque como o volume de dinheiro era muito alto, 600 milhões de dólares, né? Parece que o FBI entrou no meio, os caralho começaram a fazer
para ver onde é que estava esse dinheiro e tal, começaram a monitorar essas carteiras, e aí essas carteiras estavam sacando esse dinheiro no exchange na Coreia do Norte, e não tinham o que fazer por estar dentro de um regime comunista, isolado e tal, é um país soberano que tem suas próprias leis e tal. Parece que a SkyMavs vai devolver o dinheiro das pessoas, vai reembolsar o dinheiro das pessoas que perderam essa grana aí, mas a Binance teve que ir lá e colocar uma grana pro Axie não falir. Mas perceba, olha só que coisa, o Axie Infinity ele foi tão grande em 2020, 2021, tão grande que ele era a Layer 2 mais movimentada do ecossistema Ethereum, né? O volume de transação que tinha por causa do Axie Infinity era gigantesco. Então você vê uma aplicação, uma de app, que era um jogo simples, ele produzia tantas transferências diariamente na rede do Ethereum, que a rede ficou cara, muito cara. Eu lembro que eu cheguei a pegar assim, taxas de $50 de transferência, uma transferência dentro da rede Ethereum, por causa do volumetria que tinha de coisas rolando dentro da rede da Ronin. Por isso que esses caras tinham $600 milhões dentro de uma bridge, né? Era muita coisa que estava rotacionando ali. E os tokens da Axie Infinity também eram mintados dentro da rede Ethereum, né? O AXS e o SLP, que são os tokens do Axie Infinity, eles são RC20 dentro da rede do Ethereum. Você vê que doideira, assim. Aí você fala assim, pô, mas pra que precisa toda essa gambiarra para poder funcionar? Porque quando você fala de um jogo que tem todo dia batalhas e item passa de uma mão pro outro e tal, se você quer armazenar isso tudo dentro de um blockchain, fica inviável financeiramente você fazer isso dentro de uma mainnet. Porque cada transferência, cada execução de contrato vai custar caro. Então essas soluções de Layer 2, elas são uma excelente possibilidade para você conseguir manter tudo em blockchain com custo reduzido ou custo zero. Se você faz uma sidechain, você vai ter o custo bem pequeno do custo do rollup para às vezes mandar milhares de transações. Quando você faz uma solução de você ter sua própria blockchain, você não tem esse custo, porque você é que manda na rede, né? Só que, novamente, a gente tá falando que a tecnologia Ethereum, mas muito mal operada por essa galera, que se torna insegura, centralizada, suscetíveis a falhas, e iguais ao Axie a gente já viu vários outros projetos. E aí o Ethereum 2.0 ele tem uma proposta para tentar resolver em partes essa questão usando shards, criando as suas próprias sidechains internas lá dentro e aí barateando o custo da operação. Quando a gente fala de baratear custo da operação, né, baratear o custo da transferência, não necessariamente a gente está falando de reduzir o custo do Ethereum. A gente está falando que a taxa das transferências vai ficar mais barata. Mas, se acontecer qualquer tipo de problema na migração do demerge, que vai acabar acontecendo... Aliás, eu vou reformular essa frase. Que pode acontecer, caso dê um problema no demerge, é do preço da moeda cair. E aí o preço da moeda caindo, mais o Proof of Stake, a gente tem a possibilidade séria de alguém com muito dinheiro ir lá e controlar a rede. Se vocês procurarem sobre o tema, vocês vão perceber o seguinte. Existe um protocolo DeFi chamado Lido, que ele representava até pouco tempo atrás mais de 50% do valor em staking da rede Beacon, que é a rede do Ethereum 2.0. Então perceba o seguinte, a gente tem um protocolo DeFi com mais de 50% da rede. Por quê? Porque a rede, o Lido, qual foi a ideia dele? Precisa de 32 Ethereums para poder fazer um full node de stake. Então eu vou fazer o seguinte, você não tem 32 Ethereum? Me manda o que você tiver, a gente vai juntar aqui uma galera. Quando der 32 a gente monta o full node. Todo o dinheiro que a gente receber desse stake, a gente te paga proporcional a quanto você tem aqui dentro da rede Lido. E aí começou uma onda de pessoas indo para esse serviço DeFi da Lido, montando vários full nodes, até chegar ao ponto que 50% da rede é controlado por uma entidade, um cara. E aí quando você move o Ethereum pro Lido, ele te dá um outro token para no futuro você resgatar esse Ethereum se você quiser. Mas o Ethereum está em posse do Lido. Olha quanto isso é perigoso. A gente está falando que numa migração, se a migração do Ethereum 2.0 acontecesse hoje, uma DeFi
tem mais de 50% da rede. Isso é muito perigoso. Isso pode piorar lá na frente, né? E aí eu não sei muito bem o que vai acontecer com essas Layers 2 a partir do momento que me fizer essa migração por Ethereum 2.0, porque acaba que a Layer 2 fica meio sem necessidade de existir. Porque a partir do momento que a gente tem 1024 shards e a rede reduzindo o custo operacional, você precisa de uma Layer 2. Aí eu não sei qual é o planejamento dessas Layer 2 aí, ou se ainda vai continuar existindo esse conceito de criar uma blockchain separada para redução de custos, porque realmente a gente vai ter que ver para quanto que vai cair essas taxas de transação, né? Obviamente que para casos extremos como de jogos, eu acredito que ainda vão existir essas soluções de segunda camada, porque o custo de transacionar tudo via blockchain ficaria muito caro, ficaria impossível de ser pago, né? Essa conta não fecha nunca, e aí vai ter que utilizar um tipo de solução como essa. Mas para outros casos mais esporádicos, vamos dizer assim, a utilização de redes Layer 2 provavelmente vai acabar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal. Até a próxima. Valeu!